Será que estamos vendo o fim se aproximar? O mundo parece prestes a explodir. As guerras não param, os desastres se intensificam, a moral se dissolve e os sinais estão por toda parte. Mas e se tudo isso não for coincidência? E se já estivermos vivendo os alertas que há séculos foram profetizados? Fica comigo e vamos mergulhar juntos nos 7 sinais do fim dos tempos, segundo a Bíblia. Este vídeo pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. O mundo está em conflito, e não é de hoje. Mas o que antes eram batalhas localizadas, hoje são faíscas que podem incendiar o planeta inteiro. Entre Israel, Irã, Hezbollah, Hamas e outras potências. Vemos o acúmulo de tensões que podem escalar a qualquer momento. A geopolítica se tornou um campo minado. Em Mateus 24:6, Jesus advertiu: ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O interessante é que hoje, esses rumores não são apenas rumores. Em junho de 2025, por exemplo, Israel executou ataques precisos a instalações nucleares no Irã, Araque, Natanz, Fordow. Nomes que antes estavam em mapas secretos, agora ocupam manchetes globais. Em resposta, o Irã lançou uma série de mísseis e drones armados que atingiram infraestruturas civis em Israel, incluindo o Hospital Soraka, em Beersheba. Cerca de 80 pessoas ficaram feridas e dezenas morreram. A retaliação israelense, por sua vez, não ficou atrás. Cientistas, militares e civis iranianos foram alvejados. As tensões escalaram também para o Líbano, com o Hezbollah intensificando ataques ao norte de Israel. Mas os conflitos não estão restritos ao Oriente Médio. Em outras partes do mundo, como na Ucrânia e em regiões da África, o mundo se vê diante de uma série de conflitos que ameaçam a estabilidade global. A qualquer momento, um estopim pode acender uma guerra de proporções inimagináveis. E aí, isso ainda é rumor? Ou estamos testemunhando uma guerra que pode envolver o mundo todo? Estamos no limiar de algo muito maior. Enquanto as bombas explodem nos céus, a Terra também parece gritar. Furacões devastadores, ondas de calor que quebram recordes, secas prolongadas e inundações históricas são apenas alguns dos exemplos de que a natureza não está em paz. Sem falar nas pandemias que ceifam milhões e deixam marcas profundas na humanidade. Lucas 21:11 declara: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Segundo o relatório do NDHE, só em 2023, o mundo registrou mais de 399 desastres naturais, com mais de 86 mil mortes diretas. Os prejuízos ultrapassaram 400 bilhões de dólares dos Estados Unidos. O ano seguinte, 2024, esses eventos se intensificaram ainda mais. A Índia, por exemplo, registrou um aumento de 18% em mortes relacionadas a tragédias naturais. São números gritantes que não podem ser ignorados, e não são apenas desastres naturais. A pandemia da Covid-19 foi apenas uma, entre muitas outras que surgiram nos últimos anos. Vírus como Ebola, H1N1 e varíola dos macacos têm levantado alertas de novos surtos em várias partes do mundo. O medo de uma nova pandemia global permanece vivo. O que está acontecendo com o planeta? Será apenas um ciclo natural, ou é o cumprimento de algo muito maior? A moral da sociedade está em colapso. Valores que sustentavam famílias e comunidades por séculos estão sendo questionados, ou simplesmente abandonados. O que antes era considerado certo e digno, agora é visto como ultrapassado. E o que era condenável, hoje se tornou normalizado. 2 Timóteo 3, 1-5 nos adverte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Esta descrição, feita há quase 2000 anos, parece um retrato da atualidade. O aumento de casos de depressão, suicídio, divórcios, vícios e violência confirma esse colapso. A frieza das pessoas, a banalização da vida e a perda do senso de propósito são sinais visíveis dessa degeneração moral. Hoje, valores como honestidade, fidelidade, respeito e empatia são vistos com desconfiança. O que importa é o sucesso pessoal, a imagem nas redes sociais e o prazer imediato. A cultura do cancelamento, o hedonismo, a erotização precoce e o desprezo pela autoridade são sintomas visíveis dessa inversão de valores. O vazio deixado por essa decadência moral tem sido preenchido por líderes e movimentos espirituais duvidosos. Os falsos profetas se multiplicam, prometendo prosperidade, cura e salvação instantânea. A fé virou produto. A espiritualidade se transformou em um espetáculo.
Mateus 2, 4 e 11 alerta: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Hoje, vemos pregadores ostentando fortunas, manipulando fiéis e promovendo um evangelho distorcido. Alguns têm milhões de seguidores e influenciam multidões através das redes sociais. Casos como o do pastor Webert Angel, envolvido em corrupção e lavagem de dinheiro, são apenas a ponta do iceberg. Em muitos lugares, a religião se tornou apenas um palco para vaidade, controle e escândalo. A verdade bíblica está sendo trocada por promessas vazias. O compromisso com a santidade deu lugar à busca por bênçãos imediatas. As igrejas se tornaram empresas e os fiéis consumidores. O evangelho da cruz foi substituído pelo evangelho da conveniência. Além da falsidade espiritual, outro sinal assustador se espalha pelo mundo: a perseguição aos cristãos. Em diversos países, simplesmente declarar sua fé já é motivo para prisão, tortura ou até morte. Mateus 24, 9-12 diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Segundo a organização Portas Abertas, só em 2024, mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição. Em países como Coreia do Norte, Nigéria e Afeganistão, ser cristão é uma sentença de morte. Igrejas são queimadas, Bíblias confiscadas, fiéis sequestrados. Nos últimos anos, vimos o aumento de hostilidade contra cristãos, até mesmo em países considerados democráticos. A fé cristã passou a ser alvo de críticas, piadas e processos judiciais. Expressar valores bíblicos virou motivo de cancelamento e perseguição. O amor está esfriando. A indiferença tomou conta das ruas, das casas, das redes sociais. A empatia foi substituída por ódio, polarização e violência verbal. Mas em meio a tudo isso, há um sinal que brilha como uma chama de esperança: a evangelização global. Mateus 2, 4 e 14 nos enche de propósito. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Apesar de toda oposição, a mensagem continua avançando. Aplicativos como YouVersion já disponibilizam a Bíblia em mais de 1.800 idiomas. Plataformas de vídeo e redes sociais permitem que pastores, missionários e cristãos simples alcancem pessoas nos cantos mais remotos do planeta. Mesmo onde missionários não podem pisar fisicamente, a palavra chega pela internet, por rádio, por satélite. O evangelho não está em silêncio. Ele está correndo com força total. A pandemia ensinou ao mundo que barreiras físicas não impedem a comunicação. Igrejas online cresceram exponencialmente. Grupos de oração surgiram em aplicativos de mensagens. Lives, podcasts, vídeos e estudos bíblicos se multiplicaram. Nunca foi tão fácil compartilhar a fé. E os céus também têm falado. Sinais celestiais se tornaram cada vez mais frequentes e visíveis. Eclipses, luas de sangue, tempestades solares. Além disso, vemos uma convergência tecnológica sem precedentes. Inteligência artificial, reconhecimento facial, moedas digitais, controle de dados, tudo isso se alinha com alertas antigos. Lucas 21, 25-26 revela: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Os homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Hoje falamos de governos controlando contas bancárias, com um clique, de dispositivos rastreando cada passo. O que era impossível há décadas, agora é realidade. E tudo isso num mundo cada vez mais ansioso por segurança, ordem e estabilidade. Alguns países já testam moedas digitais estatais, que permitem o monitoramento total de transações. Cidades inteiras são vigiadas por câmeras com reconhecimento facial. Redes sociais e aplicativos sabem onde estamos, o que compramos e com quem falamos. O cenário para um controle global está montado. Coincidência? Ou o cenário está sendo preparado para algo maior? 7 sinais, claros, profundos, perturbadores, mas também reveladores. Não estamos sem direção. Deus nunca perdeu o controle. Tudo isso serve para nos alertar, nos despertar, nos chamar de volta à essência. Não ao medo, mas à fé. Mesmo que o mundo pareça desabar, há esperança, há um plano, há uma promessa. O fim dos tempos é o início de algo eterno. Caminhe com fé, não com medo, porque no fim, a luz vence. Se essa mensagem falou com você, compartilhe, deixe seu comentário e continue conosco nessa jornada de fé, consciência e preparação.